Olá, meu nome é Marcelo Melado e hoje nós vamos falar sobre esses dois equipamentos, a roto-orbital e a orbital, cada um com suas funções. Espero que você goste desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como este no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria e segundas-feiras, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo! Hoje eu vou falar especificamente desses dois equipamentos, a roto-orbital e a orbital. Muitas pessoas têm me perguntado bastante sobre esse equipamento. Quando eu compro um, quando eu compro outro. Eu não tenho, às vezes, condições de investir nos dois equipamentos, mas preciso ter um. Qual deles eu adquiro? Muito bem. Ambas as funções são de lixamento e desbaste. O sistema orbital existe nas duas, que é o quê? A vibração, o treme-treme. Ambas têm esse sistema. Orbital quer dizer que ela vibra no sentido orbital, no seu próprio eixo. A roto-orbital, além dela ter o sistema de vibração, ela acaba girando também. E o que isso significa? Que você vai conseguir dar um acabamento muito melhor na madeira, o que com a treme-treme você não consegue atingir um lixamento adequado, ou seja, uma finalização, um acabamento liso, brilhante. Você não vai conseguir no sistema treme-treme apenas. Você vai sim conseguir fazer o desbaste, mas quando você chegar no lixamento, à medida em que vai subindo a numeração das lixas, você não vai conseguir uma perfeição, uma superfície muito lisa com a treme-treme, e com a roto-orbital você consegue. Ela é feita para isso, para dar o acabamento além do lixamento e do desbaste. Quando eu estou numa roto-orbital, à medida que eu vou descendo a numeração das lixas, existem uns furos. Esses furos tem na base da lixadeira, tanto na uma quanto na outra. Então, o ideal, o correto, é que você coloque a lixa e que encaixe nesses buracos, que eles fiquem livres. Para quê? Para que ela faça a sucção, ou seja, ela traga para dentro do coletor de pó. Obviamente ela não vai trazer 100%, ela vai trazer uma grande quantidade, você acaba tendo que utilizar também outros sistemas de coletagem de pó, que eu também tenho aqui no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição, para que vocês vejam o que eu fiz aí, uma mesa sucssora, e quando eu tenho alguns trabalhos pequenos, eu acabo utilizando ela também para auxiliar na sucção do pó. Então isso é muito importante, que você adeque a lixa dentro dos buracos para que você consiga ter o sistema de sucção, senão não vai funcionar. À medida que vai subindo a numeração dessas lixas, elas não vão tendo mais os furos, porque quanto mais alta a lixa for, a ideia é que você faça apenas acabamento e utilize água. Então, portanto, ela não vai soltar mais o pó como soltaria em umas lixas de numeração mais baixa. 150 para baixo, por exemplo, ela solta bastante pó, então você acaba utilizando. À medida que vai subindo, essa, por exemplo, é uma 320, então ela já não tem mais o sistema de pó. A ideia é que eu utilize ela com água, então à medida que eu ponho ela aqui, ela tapa os poros, por exemplo, e ela não vai fazer sucção. Eu vou utilizar a água para começar a fazer o quê? O acabamento da madeira, deixando a madeira o mais lisa e brilhante possível. A treme-treme não permite eu fazer isto. Por outro lado, a treme-treme você pode utilizar lixas comuns, conhecida também como 1/4, ou seja, eu consigo dividir 4 partes da lixa e prender ela para poder fazer o lixamento. Como a função é fazer desbaste e lixamento, você vai gerar muito pó. Então o ideal é que você faça os furos para você ter um sistema de sucção, senão ele não vai funcionar. Ou, se de repente você não for fazer o furo e tiver uma mesa coletora, por exemplo, você pode utilizar essa mesa coletora. Claro que quanto mais sistema de coletagem de pó você tiver, menos pó você vai lançar no ambiente e vai se intoxicar cada vez menos. Uma coisa muito importante e é muito utilizado dessas lixadeiras para fazer o lixamento da massa corrida. A massa corrida ela é muito fina, então ela tende a prejudicar mais esses equipamentos, muito embora eles são muito utilizados para isso. Mas como nós, para a marcenaria, o pó não é o suficiente para danificá-las e elas são feitas para isso. Existem diversos equipamentos no mercado hoje, mais em conta. Equipamentos de entrada, onde você pode adquirir os equipamentos mais baratos e você consegue também fazer o mesmo sistema.
Esses equipamentos, por exemplo, não são equipamentos de entrada, são equipamentos um pouco mais profissional e eles acabam que durando muito mais por questões de qualidade do equipamento e durabilidade. Se você utiliza muito o equipamento, não adianta você comprar um equipamento de entrada, você acaba ficando com bronca da marca e de repente não é o problema da marca, é de repente o que você utiliza, o quanto você utiliza desse equipamento e ele acaba aqui ficando não sendo utilizável para você naquele momento. Então toma muito cuidado quantas vezes você vai utilizar, em que situação você vai utilizar esse equipamento para escolher a marca. Às vezes você não precisa de um equipamento num preço tão alto, é um equipamento que você vai utilizar esporadicamente, então você pode utilizar um equipamento de entrada. Não cabe aqui falar sobre marcas, não é esse o objetivo do vídeo, mas posso sim, se houver interesse, vocês deixam aqui embaixo nos comentários e eu falo sobre diferentes de marca, tipos de utilização e, claro, valores dos equipamentos. Mas o foco aqui é passar sobre a utilização desses dois equipamentos. Você não pode comprar os dois equipamentos, então opte por um. Qual? A Roto Orbital. Ela é um pouquinho mais o valor elevado do que a Treme-Treme, no entanto, além de você ter a opção de desbaste, você tem a opção de acabamento do equipamento. Por outro lado, você tem algumas desvantagens. Por exemplo, eu tenho uma madeira de superfície e vou colocar um tronco, um pedaço aqui de madeira, onde eu fixei a madeira e preciso lixar em volta. Quando eu passo a Roto Orbital, ela tem um sistema giratório e ela acaba aqui batendo na madeira. Se, por exemplo, eu não quiser pegar a madeira, ou seja, eu não quero danificar e eu quero utilizar a lixadeira, a Treme-Treme Orbital, eu consigo posicionar ela aqui e ela vai fazer o quê? O lixamento apenas dessa parte onde eu quero lixar. Ela não vai entrar em colisão, porque ela não vai ficar atraindo com o sistema giratório, porque ela não tem. Um outro ponto bastante importante. Quando você está fazendo o lixamento da superfície da madeira, fica fácil tanto com uma com a outra. Mas, quando você vai para o topo da madeira, fica um pouco complicado você controlar o lixamento aqui, porque a tendência é ele sair, porque ele está girando e ele quer te empurrar. A Treme-Treme, ela tem uma vantagem, porque se você parar a lixadeira e vir trazendo, ela não vai ficar empurrando a lixadeira para fora ou correndo o risco de você acabar se machucando, talvez até, ou danificando alguma parte da madeira a qual você esteja lixando. Vantagem de uma e desvantagem da outra. A vantagem de uma é que o sistema de lixamento, as lixas são muito mais baratas, porque você pode comprar lixas inteiras e fracionar elas, cortar e você tem um lixamento. Isso aqui é uma lixa de R$1,10, R$1,20, mais ou menos isso é que você vai pagar. Uma lixa dessa da Roto Orbital já é um pouquinho mais cara, você vai pagar em torno aí de uns R$3,50 cada uma, ou seja, você tem um sistema um pouquinho mais custoso na Roto Orbital do que na Treme-Treme, mas as duas são eficientes para fazer o desbaste. A diferença é que a Roto Orbital, ela tem um agregado, você consegue dar o acabamento na madeira. Se você for optar por comprar uma lixadeira e não dá para investir nos dois equipamentos, opte pela Roto Orbital. Você vai ter a função de desbaste da madeira e ao mesmo tempo consegue dar o acabamento nas peças. O que hoje em dia muitos profissionais pecam é no acabamento, na finalização da madeira e acaba aqui não comprando acaba que não adquirindo um equipamento Roto Orbital por conta do custo. E a diferença não é tão elevada assim. A diferença é muito pequena por relação a custo-benefício desses equipamentos. Muito importante também que eu fale sobre isso, a lixadeira ela foi justamente para quê? Para facilitar o nosso trabalho e cansar cada vez menos o profissional. Então a tendência é que você deixe o equipamento e fazendo o lixamento. À medida que você vai pressionando tanto um equipamento quanto o outro, você vai forçando o motor desse equipamento e a vida útil dele com certeza vai diminuir. Acredito que tenha falado bastante sobre esses equipamentos. Espero que tenha conseguido tirar suas dúvidas. Um outro ponto importante também, que quase que eu esqueço de falar, você tem a lixadeira Treme-Treme 1/4 e você tem a lixadeira 1/3, ou seja, ela também é uma Treme-Treme, apenas ela é retangular, ou seja, eu consigo usar 3 partes da lixa, ela é maior, então eu acabo conseguindo lixar uma área
muito maior. Um outro ponto bastante importante, eu acredito que não tenha falado sobre isso, a treme-treme, ela serve para, principalmente quando você tem verniz na madeira, ou que você tem algum outro material onde você precisa fazer o desbaste, e não é a função de fazer acabamento. Portanto, ela vai fazer um desbaste muito mais eficiente do que a rota orbital. Que, claro, ela vai fazer o desbaste, mas como a função dela é também dar o acabamento, ela vai procurar dar o acabamento junto com o desbaste. Então você acaba tendo que utilizar mais tempo para poder desbastar a madeira, o que a treme-treme, a função é exclusivamente fazer o desbaste, o lixamento da área a qual você está utilizando ela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, acredito que tenha falado tudo sobre esses equipamentos, mas se porventura ficar mais alguma dúvida aí com relação a qual equipamento eu compro e qual equipamento eu utilizo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu entro em contato e, claro, vou tirar a dúvida à medida do possível. Demora um pouquinho às vezes para responder, porque às vezes vem bastante comentário e eu acabo que atrasando, eu respondo todos e quero responder eu mesmo, então acaba que demorando um pouquinho mais, o trabalho fica um pouquinho mais demorado, mas eu vou responder na medida do possível a todos que me fizerem pergunta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir uma gentileza, se você gostou, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Até a próxima!